Fala, sou! Beleza? Meu nome é Adriano, eu sou o entrevistado do dia aqui no Pela Cidade e eu roubei a cadeira do Davi para falar para você, para lembrar de curtir e compartilhar esse vídeo e ativar as notificações, clicar no sininho antes que comece o bate-papo, que vai ser muito legal. Agora deixa eu tentar sair daqui, eu não sei como é que funciona esse trem aqui. Se joga. E aí, galera? E aí, Adriano? Beleza, velho? Toca aí. Bom, filho? Bom? E aí? Fala, sou! Bom demais. Você tem alguém com deficiência na família? Não. O que te fez entrar e emergir nessa área e hoje vibrar isso? Então, eu entrei pelos motivos errados e fiquei pelos motivos certos. Quando eu recebi o convite de montar essa empresa junto com o meu ex-professor da faculdade, e um ex-colega meu também que estudou comigo em engenharia elétrica, surgiu a ideia, mas assim, eu não sabia o que era tecnologia assistiva. Simplesmente eu estava trabalhando com mineração, e aí o professor e meu ex-colega falaram assim, olha, vamos montar uma empresa aqui. O professor falou, olha, eu tenho um protótipo aqui de um sistema para os cegos pegarem ônibus, e eu preciso montar uma empresa porque eu sou professor, não posso tocar isso aqui como academicamente mais, senão não vai para frente, eu preciso tocar isso como uma empresa. Aí eu falei, tá. Pensei, ok, eu continuo trabalhando com mineração de segunda a sexta, final de semana eu toco isso aqui, vai que dá certo, e aí a gente fica bilionário e vira unicórnio, né? Aí eu entrei nessa, foi assim. Não tinha nenhum contato com pessoa com deficiência, eu achava, eu e o meu colega que é engenheiro também, a gente achava que a gente ia ficar lá fazendo a parte legal de ficar mexendo com o circuito, programando, fazendo eletrônica. E o professor Júlio, que tinha seus cabelos brancos respeitáveis, a gente achava que ele ia tocar a empresa porque ele devia saber o que está fazendo, né? Alguém que quer montar uma empresa deve saber o que está fazendo. Aí a gente descobriu duas coisas. Primeiro, que o Júlio ia continuar dando aula, até porque ele não tinha tempo para tocar a empresa. Segundo, que ele não sabia tocar a empresa. Então o Thiago e eu, a gente teve que se virar e começar a aprender do zero e não ia ser os desenvolvedores, a gente ia carregar o piano, né? Mas a gente tinha montado uma firma para poder desenvolver uma inovação para pessoas com deficiência visual poderem pegar ônibus sozinhos, sem depender de ajuda. Quem já passou por uma situação de estar num ponto de ônibus e chegar uma pessoa cega e pedir ajuda, sabe do que eu estou falando. Para a pessoa cega é muito complicado essa questão de não ter autonomia para poder pegar o ônibus sozinho. E, enfim, a gente resolveu esse problema criando um aparelhinho que a pessoa podia chamar ali, outro aparelhinho ficava no ônibus e assim resolvia o problema. O cego podia pegar o ônibus sozinho. E do dia que eu vi o primeiro passageiro cego usando a nossa solução e pegando o ônibus, aí, cara, foi um momento de revelação. Aí eu falei, caramba, é isso, nossa. Você faz uma diferença enorme, colossal na vida da pessoa, simplesmente porque você fez ela pegar um ônibus sozinha. E pra mim foi uma coisa tipo assim, cara, pra mim foi pouca coisa, pra ele é enorme. Aí eu falei, caramba, eu quero continuar nisso. Era lindo o negócio. Só que, 4 anos de empresa tentando fazer aquele negócio dar certo, a gente chegou a implantar em alguns lugares e aí sempre o poder público dava para trás, né? Porque acabava que para a gente implantar aquilo nas cidades tinha que ter a anuência do prefeito, do secretário de transporte, os donos da companhia de ônibus. Enfim, quando a gente estava para fechar a empresa, eu já tinha colocado até uma data, 31 de dezembro de 2013, vai acabar isso, nós vamos estar completando 5 anos, e aí 5 anos dando murro em ponta de faca não dá. Nesse ano, 2013, eu conheci o Gleicinho. Estava lá. Quem é o Gleicinho? Bom, eu não conheci esse cidadão. Ele estava lá visitando a feira, lá em São Paulo, e resolveu passar pelo stand onde eu estava, o menor stand da feira, que ele provavelmente confundiu com um banheiro, né? Eu dizia que o stand era do tamanho de um banheiro químico. Ele passou por lá, parou e começou a olhar o banner que eu tinha colocado, e tinha o logotipo da empresa, estava escrito Gerais. Aí ele se aproximou para perguntar se Gerais tinha a ver com Minas Gerais. Então foi o mineirês que aproximou vocês. Pois é, exatamente. Aí ele veio perguntar, eu em princípio não entendi o que ele disse, porque como ele nasceu com paralisia cerebral, a voz dele é muito complicada de entender no primeiro momento. Hoje a gente tagarela até por telefone, sem problema. Aí um amigo dele estava traduzindo, aí a gente começou a conversar, e eu expliquei, nós somos de Belo Horizonte, aí ele falou, eu sou de Itaúna. Eu falei, nossa, fui encontrar um mineiro perdido aqui em São Paulo, né? Começamos a conversar. E aí daí começou a dar essa empatia pela mineiridade no primeiro momento, né? E aí depois o negócio a conversa foi fluindo até mudar a história de muita gente. Ele sim, ele é um cientista da computação.
Beleza, ok, conheço um monte de cientista da computação, mas o Gleicinho tem uma característica especial. Ele nasceu com paralisia cerebral e foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando ele me falou que era cientista da computação. A primeira coisa que eu pensei foi, como é que você conseguiu fazer um curso tão complicado em termos de tempo de uso do computador sem ter coordenação motora fina para usar um teclado? Porque ele não tem essa coordenação fina. Então, o movimento dele é muito comprometido, também a fala e também a marcha, né, o caminhar. E aí ele me explicou que ele fez 4 anos do curso usando um capacete com uma ponteira. Que é essa ferramenta, né, essa ponteira também é chamada de tamanduá, porque parece o bico do tamanduá. Aí tem tipo um gancho até embaixo para ele Isso, aí ele vai com a cabeça e a ponta, ele vai tentando conduzir a ponta do tamanduá até as teclas, né, que é a única maneira que ele tinha para conseguir acertar. Legal. Agora imagina você fazer um monte de trabalho prático, programa de computador e provas durante 4 anos na faculdade, usando literalmente a cabeça, né? Então ele disse que se formou dessa forma, que foi muito complicado, mas ele conseguiu. E aí eu já fiquei assim, caramba, né? Temos aqui um super-hero. Mas depois eu comecei a entender que, na verdade, ele foi não se trata de ser um super-herói, simplesmente era o que ele queria fazer, ele encontrou um meio para isso. E aí eu comecei a entender mais sobre a realidade das pessoas com deficiência motora, já que até então meu universo era mais de estar imerso na baixa visão e cego. Baixa visão e cego. Né? Quando eu conheci o Gleicinho nesse dia, na Reatec, isso era abril de 2013. Aí ele me falou que ele tinha criado, no final da graduação, um conceito de um teclado que as pessoas, mesmo sem coordenação fina, poderiam usar para digitar. E aí eu comecei a oferecer meu tempo livre, e o meu e do meu sócio, que era professor da UFMG, para a gente ajudá-lo a melhorar esse protótipo. Meio que na amizade mesmo, vamos lá em BH, tomar um café, comer um pão de queijo, me mostra esse protótipo. Aí ele mostrou e a gente começou, isso aqui dá para melhorar, isso aqui dá para trocar, isso aqui dá para melhorar dessa forma. E a gente começou a ajudá-lo a melhorar esse protótipo. Até que um dia ele falou, Adriano, tem esse prêmio aqui da FINEP, sabe, de tecnologia assistiva, vamos escrever o teclado? Ele mandou um e-mail, né? Aí eu fui ver e não dava para fazer isso, não dava para escrever, né, na competição, porque no regulamento dizia que só podia ter produtos de tecnologia assistiva que já estivessem no mercado há pelo menos 3 anos. E aquela ideia do Gleicinho, que era um protótipo que a gente estava ajudando a melhorar, não era um produto ainda, estava longe de ser, era só um protótipo. Só que aí a gente pensou, poxa, mas o nosso produto que ajuda cegos a pegar ônibus já está no mercado há 3 anos. E apesar de estar difícil de comercializar, mas ele fez muito sucesso nas cidades onde a gente implantou, então a gente escreveu este produto, dos cegos. E aí a gente ganhou R$100 mil da FINEP, o prêmio de tecnologia assistiva, faltando 45 dias para eu fechar a empresa. Aí mudou a história de novo. Eu virei para o Gleicinho e falei, agora nós vamos, em vez de fechar a empresa, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos construir o seu produto aqui. E aí começou a segunda parte da história da empresa. E aí é esse tipo aí que eu descobri o meu propósito, e o propósito é o que mantém você vivo quando vem as dificuldades. E as dificuldades, cara, elas estão aí todo dia, todo engenharia propriamente dito. Mas, pouco tempo atrás eu li uma revista que a tecnologia assistiva é o mercado do futuro. A tecnologia assistiva, para quem não sabe, ela é todo e qualquer acessório, instrumento que auxilia ou provoca autonomia para pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida, pessoa idosa. Por exemplo, uma bengala para um cego, uma bengala para um deficiente visual, mesmo que seja uma bem simples, a primeira que existiu, que foi um pedaço de madeira, isso já é uma tecnologia assistiva. É um instrumento que foi criado para dar autonomia àquela pessoa com deficiência. E hoje o Adriano, ele trabalha com a tecnologia assistiva e nós falamos muito do TICS. Vocês já viram o TICS? Eu fiquei encantado. Vamos pegar ele? Ué. Pega ele ali, por favor, Adriano. Aqui é o resultado daquele encontro em 2013 com o Gleicinho lá na Reatec em São Paulo. A ideia que o Gleicinho tinha e que a gente ajudou a melhorar, ela está presente aqui até hoje. Qual que era a finalidade disso afinal? A pessoa que não tem coordenação motora fina, ela pode ter uma dificuldade muito grande de usar um teclado convencional para digitar, e usar o mouse então nem se fala. Porque no teclado convencional você tem muitas teclas, muito pequenininhas, muito próximas umas das outras, e o mouse, por definição, você precisa ter de coordenação motora fina para você controlar. E como que a gente resolve essas coisas aqui? Para quem não tem essa coordenação fina,
Primeira coisa é, os botões aqui, eles são muito bem espaçados, né? Eles têm um espaço enorme, e o tamanho deles é bem grande também. Além do fato de que eles são sensíveis ao toque, igual a tela do seu celular. Porque aí não exige que a pessoa tenha força. Mas você está vendo que só tem 11 botões aqui. Só que todas as funções no teclado convencional, elas estão disponibilizadas aqui nesses 11 botões e todas as funções do mouse também. E aí, como é que essa mágica acontece? Suponha que você vai escrever o seu nome aqui, Davi. Então aqui onde a gente tem a letra D, ele está te indicando quais são os 2 botões que você vai tocar para sair a letra D. O segredo de fazer muita coisa com pouco botão é combinar eles. Essa que foi a ideia genial. Então o D está aqui nesse octágono e aí tem marcando na letra D a estrelinha vermelha. Então eu apertaria o azul e combinava com o vermelho, então, para selecionar o D. Exato. Então se você quiser escrever a letra D, você toca primeiro no azul, depois toca aqui no vermelho. Muito legal. E aí vai aparecer a letra D na tela. E 3 teclas assim, Ctrl, Alt, Del? Pois é, todos os comandos você sempre faz com 2 botões. Então, por exemplo, assim como você tocou azul com vermelho para sair a letra D, se você quiser, por exemplo, fazer o Ctrl está aqui. Então a combinação para o Ctrl vai ser marrom e depois azul. Quando a gente faz isso, acende aqui em cima uma luzinha para indicar que o Ctrl está ativo. Agora você vai dar o Alt está aqui, ó. É o marrom com o roxo. Então marrom com roxo, aí ele vai acender o Alt. Muito legal. Aí vai acumulando isso, né? É como se o Tix segurasse os botões especiais para você. Então em nenhum momento a pessoa vai precisar tocar mais de um botão ao mesmo tempo. Em nenhum momento a pessoa vai precisar apertar os botões de maneira rápida. Ele sempre espera o tempo da pessoa e é sempre um botão por vez. E aí você faz todas as coisas. Letra maiúscula, minúscula, acentuação, pontuação, caractere especial, digitação, comandos tipo Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Alt+Del. E quando a pessoa precisar usar o mouse, a gente toca aqui nesse botão X 3 vezes para ele mudar de função. Então ele deixa de ser teclado, acende uma luzinha aqui e ele passa a funcionar como direito. E a entrada dele funciona em qualquer lugar, né? Televisão, computador... Qualquer coisa que aceita um teclado e um mouse convencional. Aqui a gente liga um cabo USB e pluga no dispositivo, seja ele um computador ou um celular. A gente chegou nesse formato em 2015. Foi quando a gente considerou o lançamento do Tix. E de lá para cá, apesar do formato ter sido mantido esse aqui, as funções do Tix ampliaram muito, mas muitas vezes. A gente criou muitos recursos para aumentar ainda mais a autonomia das pessoas com deficiência. Para as pessoas que não têm função motor, alcance, amplitude para tocar nas teclas, seja com as mãos, seja com os pés, é possível conectar aqui atrás do Tix acessórios específicos para contornar deficiências mais particulares. Por exemplo, uma pessoa que só consegue piscar os olhos, por exemplo, não fala, não tem um controle motor voluntário de nenhuma outra parte do corpo, pode ligar aqui, por exemplo, um acessório que também é fornecido pela nossa startup, que detecta o piscar dos olhos. Que são os óculos. Que são os óculos. Na verdade, a gente não chama de óculos porque é um sensor que você posiciona no seu óculos. Nos óculos. Seus óculos. Tá. Se a pessoa usa óculos, você coloca aqui na haste. Se a pessoa não usa óculos, você pega... Pra mim é a ferramenta inteira, os óculos mesmo. Não, é só um pequeno sensorzinho que você coloca. E assim, quando a pessoa pisca os olhos, ela consegue selecionar esses botões. Então você consegue utilizar o computador completamente, tanto a função do teclado quanto a função do mouse, só com piscar dos olhos. Muito legal. Então, aqui, esse pequeno sensorzinho aqui, ó, azulzinho que a gente coloca aqui, que é posicionado na haste dos óculos, ele é capaz de detectar o piscar dos olhos. Então, ele pode ser preso em qualquer armação de óculos, quando é posicionado aqui, toda vez que eu pisco os olhos, ele consegue detectar isso. Então, se eu ligar esse sensor aqui no Tix, eu consigo utilizar o Tix só piscando. E aí como é que funciona isso, né? Essa que é a parte legal. Quando eu ligo o detector de piscada, as luzes dos botões, cada botão tem uma luz que acende, né? Ela começa a acender um por vez, num determinado ritmo. Quando eu chegar no botão que eu queria tocar, mas eu não consigo tocar porque eu não consigo, eu não tenho movimento, eu espero o botão que eu quero acender e eu pisco para escolher ele. A luzinha acende e aí ele vai e capta. Isso, a gente chama isso de varredura. Então, por exemplo, para escrever a letra D, você tocou no azul e no vermelho. Agora imagine se você não consegue tocar, mas você tem, por exemplo, o sensor. Então você espera as luzes passarem pelos botões, quando chegar no azul você vai piscar. Aí ele vai travar a luz aqui. Aí outra luz vai continuar percorrendo os outros botões. Quando chegar no vermelho você pisca de novo. Pega a combinação do Aí pega a combinação do primeiro com o segundo que você piscou. Mas não é rápido.
pode ser a velocidade que você quiser. Esse que é o legal. Por exemplo, na hora que eu ligo o detector de piscada, para ele saber qual o ritmo que você quer, você mesmo que determina. Eu vou piscar 4 vezes. As 4 primeiras piscadas vão determinar o ritmo. Se eu fizer 1, 2, 3, 4, ele começa a acender sempre nesse ritmo. Se isso for rápido demais para o meu reflexo, então eu posso, ao ligar o sensor de piscada, piscar 1, 2, 3, 4. Aí ele vai acendendo nessa cadência. Então quem coloca o ritmo da varredura é a própria pessoa com deficiência que está usando o sistema. E se ela quiser cancelar, não está rápido demais ou não está lento demais, ela consegue trocar essa velocidade ela mesma, sem que ninguém intervenha. Então a gente criou essa possibilidade para empoderar o máximo possível a pessoa, para depender no máximo de que alguém coloque o óculos para ela e só liga o cabo USB. Daí para frente, ó, deixa comigo e beleza, vai lá tomar um café, aqui é eu e o computador e o Tix. Atualmente, a gente tem dois modelos de negócio. Para a pessoa com deficiência, para sua família, para quem tem alguém que quer usar o equipamento ou os acessórios em casa, nós criamos planos de assinatura. Ou seja, a família ou a pessoa não precisa comprar o equipamento. Porque ter a posse de qualquer equipamento não faz mais sentido na economia colaborativa que a gente tem hoje. Então, muito mais gente hoje anda de Uber em vez de comprar o carro, porque comprar o carro é custo demais. Às vezes você só precisa chegar de um bairro no outro, você não precisa ter um carro na sua garagem, porque na garagem você está pagando. Da mesma forma, um produto assistivo como o Tix, se as pessoas tivessem que comprar, dependendo da utilização dele, teria que pagar às vezes muito mais caro do que seria o retorno. Especialmente em casos de deficiências que são temporárias. Então a gente criou um modelo de negócio que é por assinatura. É como se fosse TV a cabo. Então você escolhe o plano que tem os equipamentos que você precisa, que alguém da sua família precisa, você paga por mês e tem todo o nosso suporte, treinamento, se der algum problema a gente simplesmente substitui o aparelho, sem pergunta, nem pergunta, o que aconteceu não, troca. Então a pessoa paga pela acessibilidade, enquanto aquela acessibilidade fizer sentido. Quando não precisar mais, ela cancela a assinatura e a gente recolhe o aparelho. Isso em qualquer lugar do Brasil. Faz muito mais sentido, a gente consegue ter uma proximidade melhor, a gente faz uma avaliação e um acompanhamento melhor das pessoas utilizando dessa forma. E se a pessoa quiser experimentar, por exemplo, assinou por um mês, não era o que eu esperava, tudo bem. Uma assinatura de um mês não vai deixar ninguém falido. O negócio é ter que comprar uma cadeira de rodas motorizada que custa às vezes 20 mil reais e depois ver que não era bem isso que eu queria. Aí não tem mais jeito de devolver. Eu fico imaginando isso aí na escola, cara. Isso aqui é sucesso, porque cara. os coleguinhas de uma criança com deficiência numa escola regular devem falar assim, não, eu quero o teclado dele, não quero o meu. Cara, isso é coisa acontece. linda, cheio de cor. A gente tem várias histórias que as professoras contam, né, de crianças que têm paralisia cerebral utilizam o Tix como substituto do lápis e da caneta porque não conseguem segurar, não tem a função motora para segurar e escrever com a mão. E aí passaram a usar o Tix e um computador na sala de aula regular para poder fazer os registros e as atividades, as avaliações. Só que é claro que a criançada fica assim, uau, e todo mundo fica, olha, caramba, é o teclado da Júlia, né? Tem lá em Pará de Minas tem uma criança chamada Júlia que utiliza desde 2015. E aí fica todo mundo assim, olha, o teclado da Júlia, que linda, coisa assim. É muito legal, assim. Ela está já inserida nas escolas, como que está sendo a procura, aonde que acha, como que é? Nossos principais clientes atualmente são escolas. Principalmente escolas públicas. Escolas públicas e as APAES. Tem mais de 50 APAES no Brasil que tem o Tix e os outros equipamentos para poder fazer atividades de inclusão com pessoas com deficiência. E nas escolas, especialmente aquelas que têm sala de AEE, né? Atendimento Educacional Especializado, a famosa sala de recursos. Mas as pessoas com deficiência, suas famílias e também clínicas de reabilitação, centros de terapia ocupacional, fonoaudiologia, esses profissionais dessa área usam muito também para os pacientes. E ainda tem muito desconhecimento dele, né? Sim. Nosso principal desafio como startup é justamente espalhar a boa nova. Olha, existe uma tecnologia de ponta, está começando a ser até exportada agora, que é isso aqui, desenvolvido aqui na Zona Franca da Pampulha. Tecnologia 100% pão de queijo, mas que tem super sucesso, alta tecnologia e acessível. A gente precisa chegar nas pessoas e falar, olha, isso existe. E a gente tem um atendimento muito humano, assim, isso é uma das coisas mais importantes para quem lida com tecnologia assistiva. Gente, vocês gostaram? Tomara que sim. Quem tem vontade de entrar no mercado da tecnologia assistiva, você tem alguma ideia?
putz, é um mercado que aí tá aí, aberto, cheio, esperando ideias novas e que a GTA Gerais, eu que aprendi de GTA, viu? A Gerais Mas a gente não Tecnologia... mata ninguém não, não sai atirando Não. no carro não. A Gerais Tecnologia Assistiva, ela também está aberta para as ideias novas, né? Com certeza, o tempo todo, não pode parar. Não pode, e a gente precisa disso. Gostaram, pessoal? Então fica aí mais uma pessoa, mais um projeto legal pela cidade que talvez você nem imaginava. Valeu! Vamos curtir o sininho que a Juliana tá me chamando, que eu não lembro desse trem de jeito nenhum. Curtir o sininho, Curtir se inscrever o no sininho. canal, curtir o vídeo, Isso. balançar o sininho, Se se inscrever no canal, tá? Valeu, pessoal. Hello. Valeu, Adriano. Os livres, né? Que chama. Pode passar? Uhum. Você só aperta. Não, deixa em pé. Só aperta aí. A bolinha ali pra mim, por favor. Aqui? É. E aí, galera? Hoje o bate-papo foi incrível, não foi, Adriano? Foi do caralho. Como é?